Fala Front, estamos de volta aqui com a nossa série desenvolvendo o FrontGram. Então vamos lá desenvolver agora o Like Button, que é esse componente aqui do coração. Então como que ele vai funcionar? A gente vai primeiro pensar nele aqui, vamos fazer um desenho bem básico aqui no Paint. Tá? Então ele vai ter esses dois estados, ele vai ter esse estado preenchido e esse estado vazio. Ele é literalmente essas duas imagens, tá? A gente pode elaborar ele depois com animações, etc. Mas por enquanto a gente vai manter as coisas bem simples. A gente vai fazer só um componente que ele exibe essa imagem ou essa, dependendo aí de um props. Então a gente vai chamar esse componente de like button e ele vai ter um props chamado liked. E a gente também precisa de uma ação de clique. Então quando a gente clica nele, um clique, ele precisa mudar esse liked. A gente vai começar fazendo isso de uma maneira interna, então o componente vai funcionar dentro dele, mas depois a gente vai passar isso para o props, que seria como ele seria utilizado num cenário real, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer ele só com um state, a gente vai elaborando esse componente à medida que a gente vai desenvolvendo o nosso projeto. Então, um componente bem simples. A primeira coisa que eu preciso fazer é baixar essas imagens, os assets. Aqui no XD, você vem aqui nessa versão de desenvolvimento, e aí quando você clica aqui num asset, você pode baixar ele. Então eu vou baixar em SVG mesmo. Esse tipo de ícone, ele é ideal ser baixado em SVG. Quando é uma imagem, por exemplo, logo, aqui, algo do tipo, você baixa em PNG. Certo? Então vou baixar aqui o Heart 1. Opa, baixou em PNG. Deixa eu trocar para SVG. Então, tô lá, o heart, esse daqui é o heart empty, que é o vazio, e esse é o heart full, que é o heart preenchido. A gente vai jogar eles para dentro do nosso projeto. Então, eu vou vir aqui no VS Code, vou abrir a pasta dele, Alt Shift R, ou clica no botão direito, Review in File Explorer, tá? Ele abre aqui no Windows. Então, eu vou vir aqui no FrontGram. Eu vou criar uma pasta aqui chamada App. Eu gosto de fazer essa separação, tá? Então eu crio uma pasta app, opa, dentro do source, tá? Source app. E aí dentro do app eu vou criar uma pasta components. E aí dentro dessa pasta eu vou ter aqui o nosso like button. E dentro do like button eu vou deixar um assets com as minhas duas imagens, tá? Então criei bastante pasta aqui. Vou fechar. Eu posso fazer isso tudo pelo VS Code, é claro, né? Por enquanto, então, ficou Source, App, Components, Like Button e aí um Assets. Dentro do Like Button, eu também vou criar aqui o Like Button.js, que é o arquivo do nosso componente. Então, o nosso componente ele vai existir dentro dessa pasta Like Button, que tem o arquivo JS ou o Assets. Então, para criar um componente, já deve estar familiarizado, a gente precisa de uma função e a gente precisa exportar ela. Então eu utilizo a sintaxe export default já na mesma linha, mas a gente poderia botar ele no final aqui também dessa forma, né? Então cria a função e exporta ela no final. Eu vou manter ela aqui exportando já no início. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar visualizar, tá? E aí é uma função JavaScript normal por enquanto. Qual que é a diferença de um componente para uma função JavaScript? A diferença é que um componente ele retorna HTML. Essa é a única diferença de um componente para uma função normal de JavaScript, né? Então ele é uma função que retorna HTML. Nesse HTML a gente precisa das nossas imagens, então eu vou importar elas aqui em cima. Então eu vou importar o heart empty from assets barra, e aí eu vou copiar o nome, eu gosto sempre de copiar e colar para evitar que eu digite errado. E o heart full from assets heart full. E aí eu vou, por enquanto, vou só exibir as duas imagens. Então eu vou criar uma tag imagem. O source dele é igual chaves heart empty
Escrevi errado, já vi que eu escrevi errado. Fechou? Ele vai reclamar aqui, se você passar o mouse, que ele não tem o Alt. Então, toda imagem, quando você está desenvolvendo em front-end, aqui no HTML, toda imagem ela precisa ter um atributo Alt. Então, o Alt, vou colocar aqui o Hard Empty. Ele significa o texto alternativo. Quando a sua imagem ela quebrar, vou quebrar ela aqui, ó. O que ele vai exibir no seu componente, na verdade, vai ser o Alt. Certo? Então, por enquanto, deixa eu só exibir. Eu vou apagar esse código que tá no que o Create React App gera pra gente. Vou apagar tudo, vou apagar o CSS, o logo, vou apagar inclusive os arquivos que eu não preciso deles. O app CSS, teste eu não preciso. Esse index CSS eu também não preciso dele. Deixa ele aí por enquanto. E o logo também não preciso. Então apaguei ele. E aí dentro do app, por enquanto, eu vou renderizar o nosso like button. Bem seco ali, né? Não é a forma que vai ficar no final. Só para a gente poder visualizar. E aí tá lá a nossa imagem com o texto heart empty, porque a imagem está quebrada. Eu fiz um link errado. Então agora eu vou corrigir. Heart empty e nossa imagem agora está certa. Se eu passar o mouse em cima, dependendo do navegador, ele também vai mostrar ali o texto alternativo, tá? Aí eu vou duplicar isso, Alt Shift para baixo, o atalho para duplicar. Heart full, o Alt e o source dele é o heart full. Então tá lá as nossas duas imagens. Agora a gente precisa de uma lógica para mostrar um ou outro. Por enquanto eu vou criar aqui uma const, eu vou chamar ela de liked e vou passar um valor false. Tá? Não é a forma que vai ficar, a gente vai transformar isso aqui num state, vocês vão ver já já. Mas eu vou fazer isso primeiro para eu mostrar como vai ficar a lógica. Então a lógica de renderização vai ser que abrir uma chaves e aí dentro dela a gente coloca a lógica que é se está liked ou não. E aí eu faço um if ternário. O if ternário ele vai exibir o que está aqui se essa variável for true e o que está aqui depois se essa variável for false. Então se eu tiver liked eu quero o meu heart full, que é o meu heart preenchido. Se não tiver liked eu quero ele vazio. Vou formatar, atalho para formatar Alt Shift F. E aí ele vai exibir só o meu coração vazio, porque o liked está falso. Se eu trocar o liked para true, aí sim ele troca ali. Eu vou jogar o meu VS Code aqui para a direita, para ficar mais fácil a gente visualizar, tá? Então, ó lá, joguei falso, ele troca. Joguei true, ele troca. Só que agora a gente precisa fazer isso aqui virar um state, ou seja, eu preciso que isso aconteça de forma dinâmica quando eu clique no meu coração aqui, né, no meu like button. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui no state. O state, ele tem essa sintaxe aqui, que é uma const, um array igual useState. E aí executa ele. O useState ele é uma função. Você importa ele, se você não estiver importando automático ali, import useState from React. Essa é a sintaxe de import dele. E aí o que vem dentro desse array, né? Isso aqui, essa sintaxe, ela se chama destructuring. O useState ele retorna um array com dois valores e a gente consegue pegar já o valor desses dois itens desse array dessa forma aqui com o destructuring, certo? Se tiver com dúvida, eu vou deixar aí também no link do vídeo um link que a gente fez aí do nosso blog explicando passo a passo o destructuring. E aí no useState você precisa passar um valor inicial. Eu vou passar aqui false. Então aquela variável que antes era essa daqui, deixa eu deixar ela comentada para a gente visualizar. Ela vai se transformar nesse useState e o primeiro valor aqui do array é a variável que eu quero. Então eu transformei isso nisso, certo? Por enquanto está funcionando da mesma forma. Se eu deixar o false, ele fica ali false. Se eu deixar true, ele fica true.
A diferença agora é que eu tenho acesso a uma segunda variável, que é o setLiked, tá? Esse aqui é um padrão de nomenclatura. Você pode dar o nome que você quiser para o useState, mas o padrão que a gente usa é sempre o nome da variável aqui no primeiro item e o nome dela aqui no segundo com set. Então, liked e setLiked. E o que é o setLiked? O setLiked ele é uma função que é utilizada para alterar o valor da primeira. Então, sempre que eu executo essa função, eu passo um valor para ela, por exemplo, setLiked true, e aí ele vai alterar o valor dessa variável inicial. Então, nesse caso, se eu deixar o código desse jeito, o que ele vai fazer vai ser iniciar ela com o valor false, que é o que eu defini aqui, e imediatamente ele vai chamar o setLiked, vai passando um valor true e vai trocar o valor dele. Então, o que eu vou ver ali no final seria o true. Ele não funciona dessa forma, né? Porque eu não posso chamar um state ali direto, né? Então, eu teria que usar algo como useEffect. Não vou entrar em muito detalhe aqui. Mas a gente vai ver como vai fazer isso certinho, tá? Por enquanto, eu só quero demonstrar como que o setLiked ele altera o valor da variável inicial. Então, olha lá, ó. Agora ele está true porque eu alterei o valor dela aqui, mesmo que eu tenha definido como false. Na verdade, o true, o setLiked true, mudou o valor dela. Certo? E agora a gente precisa passar isso para uma lógica de clique. Então, eu vou adicionar esse clique aqui nessa div. Por isso que eu criei essa div englobando as duas imagens. Eu poderia deixar só as imagens e deixar ela render o onClick em cada uma delas. Mas eu optei por criar aqui uma div e dentro dessa div eu coloco o onClick. E aí o que que meu onClick vai fazer? O onClick ele é um arrow function, ou uma função na verdade, né? Mas o arrow function é a forma mais comum de escrever. E aí dentro do meu onClick eu chamo setLiked. Por enquanto eu vou passar só um true. Certo? Então cliquei nessa div, ele vai trocar o valor do liked para true e consequentemente vai inverter aqui a minha exibição. Então cliquei, legal, tá true. Só que se eu clicar de novo, ele não muda mais, né? Então, normalmente ali no Instagram, em qualquer rede social, você tem a opção ali de clicar de novo e tirar o seu like, né? Então a gente quer inverter sempre que a gente clica. Como que a gente faz isso? A gente usa uma lógica de programação aqui, que é no nosso setLiked, a gente inverte o valor do liked. Então a gente não vai passar mais true hardcode, a gente vai passar o contrário do liked. Então se ele tiver false, ele vira true, se ele tiver true, ele vira false. E aí eu tenho essa interação aqui de clicar na minha div e ficar alternando entre um valor e outro. E a gente tem essa interação aqui do like. Certo? Uma última coisa que eu quero mostrar, antes de a gente finalizar esse tópico e elaborar ele melhor aí na próxima aula, é que o setLiked, todo set, ele também recebe uma função aqui dentro. E essa função, você pode pegar o valor atual dele. Então, você poderia fazer dessa forma aqui. Vamos pegar ali, ó. Ele funciona do mesmo jeito, certo? Então, o set no useState, você pode utilizar tanto um valor direto aqui, como utilizar um arrow function dentro dele, e esse arrow function tem o valor atual dele. Então, no caso seria o true, e aí eu inverto ele, ele vira false. Ou ele é false e eu inverto ele para true. Isso é bem útil, tá? Em alguns casos, mas em geral, escrever dessa forma aqui fica mais legível, fica mais claro, certo? Então, esse é o useState, introdução de useState aqui. Pode parecer um pouco complexo aí de início, tem alguns conceitos que você precisa entender bem, mas aos poucos ele vai ficar mais claro aí para você.